título da palestra, na realidade, que eu coloquei é de onde viemos e para onde vamos. O Prometeu e o Dionísio, como duas vias possíveis. Na realidade, são duas vias que se completam, eu acho. Não tem uma escolha aí, porque o ser humano, ele está, de qualquer forma, ele está ligado, não é nem ligado, ele tem uma estrutura humana que tem uma origem. Essa origem, que é o humano, ele tem uma parte que é biológica, e que é comum a todas as pessoas, todos os homens, todos os humanos, na realidade, e que existe como se fosse um caminho a ser percorrido e que todos percorrem, que é o nascimento e a morte. Então, isso daí nós não escapamos. Nós temos nós nascemos de alguém, né, de um casal, e depois de um certo tempo de que vivemos aqui, nós perecemos. Então, isso é o comum que nós temos com todas as pessoas. Né? É o que nos define na realidade. É esse nascimento e essa morte. A gente tem um começo e tem um fim. Nós não somos eternos. Então, isso é uma característica humana que nos forma, nos condiciona. Nós somos reféns disso aí. Não tem, nós nos formamos e nós nascemos com essa perspectiva. Né? E se a gente pensar, então, da onde viemos? Nós viemos dessa estrutura comum que todas as pessoas têm e que tem uma importância e uma influência na nossa vida. Com certeza, a gente vive, nasce, morre e tem essa vida durante um certo período, com algumas etapas, né, que a gente percorre e que são comuns. Isso aí é uma coisa que me chamou muita atenção nos meus estudos e que eu não sei se vocês sabem, eu fiz um estudo dos arquétipos femininos há um tempo atrás, eu tenho um livro até escrito, e eu percebi que, no caso das mulheres, que foi o que eu estudei especificamente, existe um caminho que as mulheres percorrem durante a vida e que tem algumas características que são muito comuns em alguns tipos. E, no meu estudo, eu percebi que, dependendo da relação que essas mulheres tiveram com suas mães, elas se formam, de uma certa maneira, elas formam um arquétipo dentro delas, que é um arquétipo principal, do qual elas se firmam na vida, e, evidentemente, elas vão ter períodos que elas vão ser mais um tipo que o outro, por causa da própria função da idade e da função dentro da família e dentro do trabalho, mas elas têm um caráter assim bastante comum em relação a todas as mulheres, né? Então, tem um caminho que elas percorrem quando elas são garotas, jovens, depois elas arrumam um companheiro, casam, ou não casam, se não casam com um homem, casam com a profissão ou com algo, né? Com algo assim que é fora do casamento formal, e tem filhos, então elas têm algumas características, elas vão desenvolvendo durante a vida, mas, ao mesmo tempo, elas têm como se fosse uma deusa de frente que meio que condiciona o comportamento dela. E isso dependeu muito da relação que ela teve com a mãe. E com a mãe e com o pai, evidentemente, porque é sempre um trio na família, né? E a partir daí eu comecei a perceber, então, que os mitos, nós somos formados pelo pensamento grego. Nós somos no Ocidente, e ainda que hoje a gente está tendo uma orientalização do pensamento, que depois eu vou falar mais no final, a gente veio de uma sociedade ocidental que teve muita influência da Grécia. Então, os deuses gregos, como a gente costuma conhecer e estudar, eles têm uma influência muito grande nessas histórias que foram contadas,
E o que são os mitos? Os mitos são histórias que foram contadas, que pode ser que aconteceu no tempo ou não. Normalmente são fatos que aconteceram, que são recontados e não chegaram até hoje. Se não chegaram até hoje, porque eles têm uma importância para o ser muito, assim, é muito grande, né? Essa importância é grande. E a gente sabe que existem alguns mitos fundadores que definem, de certa forma, o nosso comportamento. Então, eu escolhi Prometeu, porque eu poderia ter escolhido outros, porque eu fiz um recorte, né? A gente sempre faz um recorte quando a gente fala de alguma coisa, a gente não consegue falar, abarcar tudo, mas eu fiz esse recorte pensando que o Prometeu, eu vou falar um pouquinho da história, ele nos traz uma característica do fazer, porque ele, quando na história original que a gente tem várias versões. Eu vou falar na versão que que é a mais conhecida, que é a que todo mundo mais ou menos conhece, e que está no livro do Ésquilo, né, que é o Prometeu Acorrentado. Então, esse livro, a gente tem isso, nos chegou, né, essa história, é uma tragédia. E como toda tragédia, vocês sabem, não sei se vocês têm alguma informação sobre isso, a tragédia, na realidade, é uma transposição do mito original para uma história mais humana. Então, já é uma passagem do mito para uma história já encenada, né? Então, e isso na Grécia, quando eles faziam as, as tragédias, e encenavam as tragédias, eram festivais, normalmente festivais de Dionísio, por isso Dionísio está aqui na história também. Nesses festivais existiam como se fosse uma competição entre os poetas que escreviam e apresentavam a história. A história era sempre apresentada com um coro. O coro representava como se fosse o racional da história, entre aspas, porque o coro sempre estava avisando o herói que alguma coisa ia acontecer e para ele prestar atenção naquilo. Alguma coisa não estava boa, alguma coisa não estava correta, ou alguma coisa estava escapando. E o coro vem e fala. Então, essas tragédias, elas eram encenadas nos festivais de Dionísio. Esses festivais têm uma origem que eles imaginam que eram os festivais onde se sacrificavam animais, e depois passou-se, ao invés do sacrifício animal, passou-se a encenar a tragédia. Olha a passagem que foi feita aí, né? Quer dizer, primeiro eu tenho um animal que eu sacrifico para purificar a cidade, depois eu invento um jeito mais civilizado, entre aspas, de apresentar uma história onde a cidade assiste e vive cenas que não são mais as cenas do sacrifício animal, mas são cenas onde você se coloca lá na frente e se vê como personagem, né? Então, essas tragédias, elas tiveram assim elas marcaram a nossa sociedade, né? A sociedade ocidental. Nós temos hoje ainda muita literatura sobre isso, muita gente escreveu sobre isso e estudou isso, né? Para nos mostrar que existe uma influência muito grande desses pensamentos ou dessas atitudes ou desse arquétipo, né? Essa coisa que é muito antiga, e quanto mais antiga, mais influencia. A gente acha que coisa antiga está fora. Não, coisa antiga está muito dentro que a gente nem percebe. Então a gente vive os mitos e não sabe. A gente nem sabe que eles estão lá, só que a gente vivencia eles. Então, no mito de Prometeu, eu não vou falar da encenação propriamente dita, mas a encenação, então, tem o coro, tem a máscara, tem o herói, tem o anti-herói, né? Sempre tem essa história onde, nessa encenação, existe uma catarse, porque era essa a finalidade da tragédia, era você levar o público a perceber que o comportamento do herói
tinha alguma coisa que não estava boa. E que isso trazia no final algo que não era muito conveniente. E às vezes era uma desgraça mesmo. Então, eles faziam essa encenação periodicamente, né, nos festivais de Dioniso, como eu falei, e com essa intenção exatamente de fazer com que a cidade se olhasse um pouco. Era uma coisa pública, todo mundo podia participar, com exceção dos escravos, porque né, tem essa, era uma democracia. As mulheres acho que não sei se podiam, mas homens livres. Mas, de qualquer forma, eles influenciaram, continuam nos influenciando até hoje. Então, na história de Prometeu, o que é o Prometeu? O Prometeu era um titã, ou seja, ele era uma figura que nasceu da terra. É uma figura ígnea, é uma figura seca. Ele era imortal, porque o titã é imortal. E ele é como se ele fosse um deus que é anterior ao Olimpo. Então, ele existia desde os tempos antes de Zeus, antes de Urano, lá para trás, né? Então, ele é imortal, ele não morre, né? E começa a ter uma certa amizade, uma convivência com Zeus. Zeus era o grande deus do Olimpo, que tinha destronado o pai. Então, isso já também, se a gente for falar dos deuses, então, a gente não vai sair hoje daqui, mas nesse destronamento, quer dizer, nessa ruptura que houve entre Cronos e Zeus, Cronos era o pai, ele, como é que eu vou falar? Ele secciona os órgãos sexuais do pai, ou seja, ele tira todo o poder, o vigor do pai. Com isso nasce Afrodite, né, nesse corte, que o esperma cai no mar, com sangue, e se forma Afrodite. Então, Afrodite, a deusa do amor, é formada dessa maneira. Então, vejam bem as conotações que isso pode trazer, né? E, então, Zeus, o senhor do Olimpo, divide com os irmãos o reino. Então, ele fica com o céu. O irmão Poseidon fica com o mar. E o outro irmão, Hades, fica com o subterrâneo, com o mundo subterrâneo. Então, a divisão está perfeita. Então, Zeus é um deus olímpico mesmo, é um deus do céu, celeste. E tem essa amizade com Prometeu. Prometeu o nome dele, aquele que vem antes. Então, ele tinha o que eles chamam de metis, uma inteligência prática. O nome dele, Prometeu, vem a origem do nome dele é essa. Então, ele tinha essa inteligência prática, então ele era uma pessoa que podia ver as coisas antes, ou seja, ele fazia um certo raciocínio na sua atuação, né? E ele podia prever as coisas. Ele tinha um irmão, o seu duplo, né? Que era o Epimeteu, que via depois. Então, ele nunca via nada. Ele era um ingênuo que estava sempre sendo pego de surpresa. O Prometeu, então, ele admirava os homens. Ele achava os homens, assim, ele queria que os homens tivessem um progresso, progredissem na vida, ficassem melhores. O que ele faz? Ele engana Deus. Imagina, engana o Deus. Vai lá, ele faz duas coisas, na realidade são duas versões. Na primeira, ele prepara um alto jantar, umas carnes maravilhosas, um boi que foi sacrificado, e dá para os Zeus as carnes mais gordurosas e as maiores. E para os homens, as melhores e as menos gordurosas. Eram menores, eram porções menores. Ele achou que estava enganando Zeus. Só que Zeus percebeu esse engodo dele e fica muito bravo com ele. E condena ele a ficar no Cáucaso, que era uma montanha longe, pendurado, durante 30 mil anos. Como ele era imortal, a águia comia o fígado dele durante o dia. Só que à noite, a águia descansava e o fígado se recuperava. E ele continuava lá. Isso é uma versão. A outra versão é que ele rouba o fogo. O fogo,
era um atributo de Zeus, porque Zeus era o deus do raio. Então, o atributo do fogo era um atributo de Zeus. Os homens não tinham fogo, eles não cozinhavam, eles não faziam nada com fogo. E o fogo tem uma conotação aí de inteligência, tem uma. A gente pode fazer esse paralelo. Então, o que o Prometeu faz? Ele rouba o fogo e esconde dentro de uma planta, que é uma planta que conserva o fogo, que chama férula, e entrega para os homens. Zeus fica muito bravo com ele, e de novo, né, na versão, coloca ele lá pendurado para ele não morrer. Porque ele não, ele sabe, Zeus sabia que ele não ia morrer, ele ia sofrer eternamente esse castigo. E só que sempre na história sempre tem uma saída. É engraçado, os homens acham uma saída para as coisas. Então aparece um outro personagem que não tem nada a ver com essa história, mas que aparece na história de Prometeu, que é o Centauro. Porque o Centauro, eu estou contando isso porque eu acho que é interessante vocês saberem a história, porque existem umas certas ligações que parece que aparentemente não tem nada, mas que tem a ver. Então o Centauro aparece e fica com pena de Prometeu. E ele tinha sido ferido, o Centauro, porque o Centauro também era imortal. Ele não morreria. E ele tinha sido ferido por uma flecha envenenada da Hidra, que era uma serpente venenosa. E ele também não morreria, porque ele era imortal, só que ele sofreria essas dores eternamente. E era na perna o ferimento. Então ele ficou meio que paralisado. Ele foi o professor de Zeus, que o Centauro foi que ensinou Zeus, ensinou uma porção de heróis a lutarem, ele era tipo um mestre mesmo, né? E o Centauro chega, o Quiron, né? O nome dele é Quiron, e chega para Zeus e fala para ele: olha, eu queria fazer uma troca com você. Eu quero morrer, porque essas dores são horríveis e eu não quero mais viver desse jeito. Então eu troco a minha vida pelo Prometeu. Você solta ele e eu consigo morrer. Então eles fizeram essa troca e aí a gente acha que o Prometeu até sai lá do Cáucaso e daí a história não tem muito, tão grande importância que a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Mas a consequência foi que a partir daí os homens conseguiram então o fogo, que a gente imagina que seja a condição de previdência do próprio Prometeu, né, que podia ver as coisas antes, ou seja, você pode prever as coisas portanto, você pode agir de acordo com essa previsão. Ainda aqui nós temos também, nós somos herdeiros do Epimeteu também, né, daquele que via depois. Então, muitas situações a gente só vê as coisas depois, né? Então, a nossa condição humana é uma condição que está ligada ao fogo ou à luz, a essa clarividência, mas, ao mesmo tempo, nós estamos condenados também a essa escuridão, a essa obscuridade, né? A gente, ao mesmo tempo que está que nós estamos nos projetando, porque o que é o Prometeu? Na realidade, o Prometeu, na hora que ele faz tudo isso, ele está procurando atirar uma flecha, no sentido figurado, de levar o homem para o futuro. Porque com essa atitude que ele fez, ele começou a fabricação técnica. Por quê? Na história dele, por causa disso, por causa desse ato dele ter roubado o fogo, Zeus condena ou pede para seu filho Hefestos fazer uma mulher, fazer uma figura. Era o castigo. É uma espécie de castigo. Então, eles constroem a partir daí, eles chamam Hefestos, que era o deus ferreiro, constrói uma mulher, a Pandora, né, linda, com todos os atributos possíveis das deusas. Deusas foram chamadas, cada uma apresentando a sua melhor qualidade, dando para ela beleza, graça, a linguagem, uma série de coisas, né? Ao mesmo tempo,
Eles colocam também uma linguagem que eles chamam de, como é que a gente fala? Falsa, porque ela era uma pessoa que poderia usar dessa sua graça para fazer falsidades, né? Falar mentiras, mas pela sua graça ela seria perdoada. Então eles constroem essa mulher, ela é construída da terra também, e dão um sopro, ela se torna uma pessoa, uma mulher, né? E ela é oferecida para Epimeteu. Só que o Prometeu fala, olha, Epimeteu, não vai, não aceita ela. Só que ele fala assim, o Epimeteu, olha, ela era tão linda, tão assim graciosa, que ele imediatamente aceita ela na mesma hora. A partir desse momento, houve o que a gente chama de separação. Então, o que antes os homens eram andrógenos, eles tinham os dois sexos, né? A partir de Pandora e Epimeteu, começa a procriação do 2 que forma um 3, né? 2 que vai fazer o 3. Então, a partir daí, então, os homens se dividem em andros e ginecai, né? Que são os homens e as mulheres. E ela, além de tudo, uma das deusas lá dá uma caixa para ela. Essa caixa é a caixa de Pandora, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Que tem todas as desgraças do mundo ali contidas, mas tem também a esperança, né? E ela também foi avisada que não era para abrir a bendita da caixa, só que eles abrem a caixa. E a caixa, então, se espalha. A partir daí, a gente fica refém disso aí. Então, nós vamos nos formar, nos estruturar a partir desse fato. Então, a separação, né? Houve uma separação, apesar que da separação veio a possibilidade da união, do 2 fazer o 3, né? Mas ficamos marcados por isso e ela foi feita, se a gente pensar, ela foi fabricada. Ela não é que nem, por exemplo, os homens antigos, os titãs, que faziam parte da physis, que eles falam. Eles faziam parte do mundo, da Terra. Ela é uma fabricação. Então, muitos autores consideram esse momento o momento onde o homem, quando ele ganha o fogo e ganha a Pandora, é desse momento que começa a atividade técnica do homem. Ou seja, o homem se sente capaz de fazer coisas, fazer objetos, mudar coisas, né? Criar coisas. Isso é uma faca de dois gumes, nós sabemos, nós vamos ver aí mais no final, que essa possibilidade de fabricação, ela tem uma conotação boa, evidentemente que sim, mas ao mesmo tempo pode nos levar para um lugar que a gente não sabe para onde. E aí, para onde vamos, seria mais ou menos o que essa modernidade está nos trazendo, né? E nos mostrando. Bom, então, do lado do Prometeu, não sei, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram saber a respeito que não ficou claro sobre o Prometeu? Então, o Prometeu, na realidade, ele tinha o duplo, que era o Epimeteu, ele rouba o fogo, ele dá para os homens, ele recebe um castigo, o castigo pessoal dele, que ele fica no Cáucaso, mas ele recebe também um castigo, no fundo, que os homens, a partir desse ato dele, eles vão se sujeitar a uma certa condição que eles não tinham, que era uma condição ideal onde você não tinha necessidades, e aí as necessidades aparecem a partir daí, né? E também o ato de criar, né? De criar coisas, ele se dá a partir de Pandora. Então, o que antes era natural, fazia parte da physis do mundo, hoje é artificial, é fabricado. É possível fabricar coisas a partir desse ato. Porque se foi inaugurado que ela é uma fabricação,
eu posso fabricar outras coisas também, né? A natureza. Era só a natureza. Depois, exatamente. E dessa capacidade, e esse mito que Prometeu inaugura, que a gente hoje vê muito claro, é esse mito do progresso, né? É o mito da... E o que é esse mito do progresso? O mito do progresso é você lançar uma flecha e não se interessar para onde ela... Você quer que ela vá sempre linearmente para frente, né? Não interessa as consequências que isso possam trazer, né? Então, isso é muito masculino, isso. Essa atitude é uma atitude eminentemente masculina, não no sentido de energia masculina. É uma energia direta, que corta, que quebra e que avança. Não interessa como e porquê, né? Não tem um questionamento das consequências, porque é uma coisa que é atirada, é como se aquilo saísse para o externo, né? É do interno para o externo mesmo. Ele vai no mundo externo, ele se dá de uma forma linear, ele se dá de uma forma onde se quebram coisas, até coisas que muitas vezes precisam ser quebradas, né? Às vezes essa energia é necessária até para quebrar coisas que são necessárias serem quebradas. A energia feminina, nesse momento, ela está escondida, ela está camuflada, ela não tá aparente. No mito do progresso, a gente percebe que, tanto que está havendo hoje em dia um certo questionamento dessa energia pela ecologia, pela própria ecosofia, que eu vou falar um pouquinho, que é um pouquinho diferente de ecologia, e onde a energia feminina está entrando e, evidentemente, precisa as duas para poder para você poder se constituir como um mundo como ele é mesmo. Do outro lado, então de um lado, a gente viu que o Prometeu, ele trouxe para nós todas essas consequências, a gente é formado a partir desse mito, a gente se vê assim, né? A gente age porque a gente se enxerga assim, né? É uma coisa muito antiga, arquetípica mesmo, e a técnica ela está ligada a esse poder de fabricação. Então, eu posso tudo, eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu posso modificar a natureza, e dessa natureza eu posso fazer qualquer coisa. Do lado do Dionísio, o que nós vemos? Nós vemos que o Dionísio ele é um deus muito diferente dos deuses olímpicos. Por quê? Ele é um deus, ele é um deus, primeiro, que é filho de um deus olímpico, que é Zeus, e de uma ninfa, Semele, que está ligada à lua. E quando Zeus ele sabe que a Semele está grávida, ele fica muito... Ele gostava, todos os filhos, ele tem muitos filhos que não são filhos da mulher oficial dele, que era a deusa do casamento, então ela tinha que defender a dela, né? Então ela estava sempre defendendo o casamento. Só que ela se vingava, ela não se vingava. Olha só, tem um arquétipo de mulher que é assim, hein? Ela se vinga sempre dos descendentes e da outra. De Zeus, nunca. E é o que ela faz mais uma vez. E o que ela faz? Ela era enganadora. Ela chega para a Semele e fala assim, olha, na realidade é Selene que a gente acha que é uma herdeira da Semele, que é a deusa da lua. Aí ela fala para a Semele, olha, por que você não pede para os Zeus aparecer no seu esplendor, todo o seu esplendor? Porque isso é uma prova de amor que ele vai te dar. E ela fala, não, né? Ela fica... Inclusive, ela incita o próprio Zeus a fazer isso. Olha, que tal você aparecer para ela no seu esplendor? Aí ele fala, não posso, né? Não. E
ele chega para Sêmele e fala, olha, se você quiser uma prova de amor, você tem que pedir para ele se apresentar no seu esplendor. E ele fala, eles têm uma briga. E daí ela expulsa ele e fala, não, eu não quero isso, você, né, vai para lá, porque eu sei que isso não é uma coisa boa. Aí Zeus fica muito bravo e aparece no seu esplendor. E o que ele faz? Ele queima ela. Também é uma coisa do fogo. Quando ele queima a Sêmele, ela está grávida de 6 meses do deus Dionísio. Aí ele pede para o Hefesto, seu filho, costurar o Dionísio na coxa dele. E ele é gestado 3 meses na coxa de Zeus. Então ele é um filho do pai. Se você pensar, ele é um filho da mãe, mas ele é um filho do pai também, né? E com isso, ele consegue fazer com que o Dionísio viva. Então, o Dionísio é chamado o deus que vive, que nasceu 2 vezes. Ele quase morreu, né? Ele quase morreu. E ele nasceu 2 vezes. Então, ele é um deus de origem oriental, porque a Sêmele, ela era filha do rei Cadmos. O rei Cadmos era uma parte oriental da Grécia. E ele tem uma conotação bastante oriental, o Dionísio, na sua origem. Dizem algumas versões que ele veio de um outro lugar, né? E ele tem um aspecto mais quitônico, que a gente chama. Ele tem um aspecto mais terreno, porque ele está sempre com a vegetação no corpo. Então, ele tem uma conotação que ele é da terra. Ele apresenta a vida instintiva como algo muito importante. Ele vivencia essa vida instintiva de uma forma bastante íntegra e inteira, né? Que é uma coisa que a gente, hoje em dia, depois da filosofia das luzes, nós nos afastamos. A vida instintiva, ela ficou como que banida, como se ela fosse algo que, como nós somos muito racionais, nós não temos mais necessidade, né? Então, o Dionísio, ele mostra que existe uma parte instintiva que tem que ser cultivada, porque nós somos isso, nós também somos isso. Nós não somos só fabricação, nós também temos algo que é instintivo, que faz parte da physis, né? A fabricação é algo que é um complemento, né? Que tem que complementar, e não tem que ficar exclusivo. Então, quando o Dionísio, então, depois ele vai, porque a Hera persegue o Dionísio depois do nascimento dele. Porque ela começa a perceber que esse era um deus que poderia ficar muito importante. Ele não era do Olimpo, ele era da Terra, ele ficava pela Terra andando, fugindo de Hera, desde pequeno. Tanto que ele foi educado por uma outra família longe, mais no Oriente ainda, né? E depois de crescido, ele volta, né, procura a Grécia novamente e começam a ter um séquito de mulheres que o perseguia, não é bem o termo perseguir, mas que o seguia. Por quê? Como ele tinha essa vida instintiva, ele era um deus que tinha como se fosse um hermafrodita, que tinha os 2 lados, o lado instintivo e o lado racional, meio que ligados. E as mulheres, elas, acho que percebendo isso, elas entravam, né, no séquito de Dionísio durante alguns períodos do ano, que era quando se faziam, mais tarde se fizeram as tragédias, foi exatamente nesses períodos aí de festa. E ele se tornou, então a gente sempre conhece o Dionísio como Baco, que é o deus do vinho. Isso era uma das características dele. Mas por quê? Porque ele era um deus da terra. Então ele era um deus como se fosse um deus agrícola, né? Que tinha essa característica da uva, né? E por isso a embriaguez vinha exatamente dessa qualidade, uma das qualidades que ele tinha, que era esse deus mais agrícola,
que se dedicou ao cultivo da uva, porque quando ele foge e vai lá para os outros, ele foge de Hera, que ele vai ser educado em outro lugar, ele vai aprender o cultivo da uva. Quando ele vem para a Grécia, ele traz esse conhecimento dele e ensina para as pessoas, né? Então, o cultivo da uva passa a ser algo que normal naquela região. Então, o deus Dionísio, ele tem essa característica, então, de ser, ao mesmo tempo que ele é um deus que, no fim da sua vida, ele vai ser elevado ao Olimpo, porque no fim, quando Zeus, depois de muito, que ele perambula pela terra durante anos e anos, Zeus o chama para substituir uma deusa do panteão, que era a Hera, que era a Hestia. A Hestia dá lugar para ele. É bonito isso, porque no panteão tinha lugar para 12, vamos supor, eu acho que era esse o número. E Hestia era irmã de Zeus. E ela fala, não, eu acho que pode vir aqui, porque como ela era a deusa do fogo também, então ela tem uma relação com Dionísio também, ela era a deusa do lar, ela era a deusa da lareira, era aquela figura mais impessoal, né, e mais calorosa que reina na casa. Então ela mesma fala, não, pode chamar o Dionísio, ele fica aqui no meu lugar, e ela dá lugar para ele. Ele então sobe e se torna celeste também. Então ele é um deus que tem a parte instintiva, terrena, mas ele tem a parte celeste. Ele também é elevado. Então isso traz para ele uma completude muito grande, né? Porque não é aquele Deus que nasceu de um ato mágico ou qualquer coisa assim, mas de um nascimento normal, como nós tivemos, né? Então ele tem uma ligação com o humano e com a Terra muito grande, né? E ao mesmo tempo ele tem esse outro lado celeste, também de êxtase, de sonhos, né? Toda a parte onírica ligada a Dionísio, né? Talvez pela embriaguez, porque o sono, no fundo, é uma embriaguez, né? Então, uma das coisas que eu não sei, acho que ficou bem claro as diferenças e por que da parte artificial e a parte natural, a parte mais terrena, mais humana do Dionísio, né? Então, eu acho assim, existem essas possibilidades, né? Você pode ir para uma via racional de conhecimento técnico, de progresso a qualquer preço, que é o que a gente vê muito nas sociedades nossas, modernas, e com isso você destrói a natureza, né? Porque como é uma flecha, é uma coisa que é cega, que vai para frente, só quer ir para frente, então você acaba trazendo para a vida uma situação de ambiguidade, né? Que ao mesmo tempo que que traz o progresso, que você imagina que traga o progresso, ela traz um retrocesso de algumas outras coisas, de alguns outros âmbitos, né? Que ficam faltando. Então, essa coisa artificial, ela tem que ser utilizada para a elevação do homem, não para uma destruição, né? Aí, deixa eu ver o que mais que eu vou falar. No caso da modernidade, eu fiz algumas... Porque o que a gente percebe? Que na modernidade, o mito do Prometeu, ele ficou muito mais evidenciado e utilizado e explorado do que qualquer outro, né? Que a gente possa perceber. E nós fugimos da vida instintiva como Cristo foge da cruz. A gente não se aceita mais que existam alguns instintos que têm que ser preservados, que eles existem, não é que eles têm que ser preservados, eles estão lá e eles vão atuar de qualquer maneira. Se eles não atuam de um jeito, eles vão atuar
um outro jeito, não é? Então, existem algumas condições que nós estabelecemos agora para nós, para a nossa sociedade, que, no fundo, trouxeram muitos problemas que hoje a gente vê que, se a gente não tomar consciência disso, a gente não mudar algumas coisas e aceitar algumas coisas que foram banidas com o iluminismo, com o racionalismo, que foi assim uma tentativa de trazer para o homem a condição de razão como se isso fosse a coisa única, né? E esquecendo um outro lado, né, que tem que ser levado em conta, porque senão ele aparece de outro jeito. Se ele não aparece, se esses instintos não são vivenciados, né, experienciados, eles aparecem de outras formas. A gente sabe todas as doenças que a gente tem percebido aí, vocês que lidam com isso sabem disso, né? Então, eu coloquei aqui algumas coisas que eu fiz como uma reflexão, que seria o seguinte: o Prometeu, então, é aquele que se projeta e domina. É o projetar-se no futuro, mito do progresso que se define pela flecha, o que aponta sempre para frente. É a energia masculina fálica que corta, separa. A faculdade é a razão que analisa e separa. É o regime diurno, é o dominar o mundo e quebrá-lo. Dominar, controlar e possuir constitui o inconsciente coletivo moderno. Mas a gente tem uma outra energia, que é uma energia do círculo, que coexiste com essa energia da flecha, né? É uma energia eminentemente feminina. O mundo vem do ventre e não é um projeto, e sim um acontecer. É um viver com os outros. Aqui é o eterno retorno do mesmo. A faculdade é a imaginação, a intuição, e é o regime noturno. Mas nós temos ainda uma outra energia que a gente percebe que hoje é importante de ser explicitada e vivenciada, que é a energia da espiral. Ela tem um enraizamento dinâmico que opera em níveis que tem uma sucessão. É um retorno em outra dimensão. A faculdade é a razão e a imaginação. É como se a gente fizesse o que a gente chama aí, o Gilbert Durand, né, chama de razão sensível. E essa razão sensível, ela não faz uma separação entre a razão e a imaginação e intuição. Existe é como se fosse um mundo só. A imaginação e a razão são faculdades que nós temos, que tem que ser usada, né? O movimento é de retomada, distorção e cura na espiral. Retoma, tem uma distorção e tem uma cura. Porque sempre opera em níveis diferentes, né? Vai subindo ou vai descendo, não sei, dependendo do tipo da espiral, mas é sempre uma retomada num outro nível. Não é sempre o círculo que está sempre como se você fizesse o eterno retorno do mesmo. Então, a espiral, eu acho que é um símbolo que a gente pode retomar, e isso, o Machiavelli, ele fala muito sobre isso. É muito interessante um livro que o Machiavelli lançou, que se chama Ecosofia, o matrimônio. Então, é como se fosse um matrimônio entre a razão e a imaginação. E seria, então, o regime diurno e o regime noturno, os dois regimes funcionando. Porque o regime diurno está ligado à razão, é a coisa luz, né? É o que está aparente, é o que aparece, é o que a gente vê. No regime noturno, é algo que a gente sonha, é algo que a gente não vê, é algo que está inconsciente.
né, que se manifesta pelos sonhos, se manifesta pela arte, tem várias maneiras desse regime noturno se manifestar. Mas nós somos formados dos dois regimes. Então, ele acha que a espiral é a forma que mais define o caminho que a gente deveria tomar, né? Pelo menos é o... E ele fala muito que não é o caminho do que nós deveríamos tomar, mas é o caminho que é. O caminho é assim. A gente é que acha que não é, mas é. Então a gente tem que se pautar pelas coisas que são, não pelas coisas que a gente gostaria que fossem. Porque essa vivência do real, da realidade, ela é existencial, ela não é pensada. Ela é pensada e feita ao mesmo tempo, nos dois regimes, né? No regime diurno, no regime noturno, faz parte do ser. E ele coloca como, em vez de progresso, ele usa a palavra ingresso. Por que ele usa esse ingresso? Porque é uma energia aí que se focaliza no momento presente e não vai para o futuro se projetando e arrebentando tudo. Então, ele começa de dentro para fora. Então, é o ingresso e não o progresso. Porque o progresso é sempre uma projeção para o futuro. A gente está sempre vivendo hoje algo que pode ser vivenciado amanhã. O hoje parece que fica meio esquecido, não existe, né? E o que existe, na verdade, é o hoje, né? Então, a valorização da vida instintiva. A ética protestante, a gente sabe disso, nos trouxe uma esterilização dos instintos. Então, o bom é você trabalhar, o desejo, o corpo, tudo isso fica meio que idealizado, né? Como se não existisse, né? Existe um desenraizamento da terra, né? Da vida, da própria vida, né? O prazer são negligenciados, os prazeres fazem parte, isso tem o Dionísio que traz, ele nos mostra que o prazer faz parte da vida, não é só o trabalho, não é só a fabricação, não é? As duas coisas são importantes. Então, aí ele fala o seguinte, se o Mattesoli ainda fala, é uma forma de mostrar o desenraizamento, a desencarnação. Dionísio é um deus mundano, uma divindade arbustiva, quitônica, que simboliza o prazer de ser. Isso eu acho assim o máximo, né? O prazer de ser, e não o prazer do dever ser, do ideal, do sei lá. Né? Aí ele ainda fala mais coisas ainda, e ele fala o seguinte, o que ele acha que está acontecendo na pós-modernidade é que está havendo uma realiança. Essa realiança é uma relação de confiança onde o território está incluído. Então, ele fala de uma ecosofia que é como se você pegasse a morada, porque o que é eco? Eco é a morada do homem. Então, é você pegar a morada e colocar uma filosofia da morada. É isso que é a ecosofia. Porque ele acha que o termo ecologia ficou muito político, ficou muito racional. Porque é a lógica da morada. Na realidade, é a filosofia da morada que tem que substituir. Você tem que pensar e refletir sobre isso, e não só agir sobre isso. Né? Que seria a ecologia, é um agir sobre aquilo. Como se fosse uma energia masculina colocada na morada, que é a nossa morada, que é a Terra. Mas que ele acha que o que é necessário é você se voltar para uma ecosofia, ou seja, você colocar a morada, mas de uma perspectiva mais reflexiva, com mais atenção, né? Mais atenção. Então, essa retomada, essa distorção e a cura no sentido, não é a cura no sentido de
é mais como o sentido de cuidado. Curar no sentido de cuidar. Então, é nesse sentido que a ecosofia trabalha. E ele fala que existe um ritmo justo. Não é o objeto que se impõe ao sujeito e nem o sujeito que se impõe ao objeto. Porque a gente já teve várias teorias, né? Teve teorias aí na história da filosofia, onde o objeto era a coisa mais importante. Depois veio, pós-Kant, o sujeito é que é o importante, é aquele que representa, é aquele que enxerga, é aquele que percebe. Só que a vida, ela é um leva e traz. É o objeto e o sujeito que se modificam. Então, o objeto modifica o sujeito modifica o objeto. Existe uma retomada, quer dizer, existe um trânsito, existe um vai e vem. É contínuo. Não existe um objeto que é superior ou um sujeito que é superior, mas existe um trânsito. É um caminho. É um caminhar aí entre o sujeito e o objeto que eles se interpenetram. Porque a gente vivencia as coisas através dos nossos sentidos. Então, não existe mas os objetos estão ali. Eles nos contaminam, eles nos chamam a atenção, não é? Então, existe esse trânsito que eles falam. E é o ritmo justo. Então, ele fala assim, olha, não existe uma prevalência do sujeito sobre o objeto, nem uma oposição entre o subjetivo e o objetivo, mas uma transubjetividade, isto é, transjetividade, isto é, um constante vai-vem de ambos que se interpenetram, é tomar em ação a inteiridade das coisas, respondendo com a integridade do ser. Então, é o ser inteiro que está lá com as coisas todas. Não é uma parte, é tudo, né? Tudo que faz parte do mundo. E ele fala que na pós-modernidade, o que ele percebe é que está havendo uma orientalização do mundo. Por quê? É interessante esse jeito que ele fala. Porque o que é orientalizar o mundo? É você se voltar para o Oriente. Coisa que ele acha que está tendo uma grande influência das religiões orientais por conta dessa nova maneira de ver as coisas com interpenetradas, que as coisas se manifestam de uma forma que existe uma constante fluxo entre o mundo e o ser, né? E que esse constante fluxo, isso nessas religiões orientais são bastante evidenciadas, onde você está sujeito a um mundo que está ali em permanente mudança, e você está ali como um ser que não é o ser mais importante da Terra, você é um dos seres que se relacionam, né? Então ele acha que essa nova forma de querer mudar o olhar, em vez de você olhar muito para o Ocidente, você começar a olhar um pouco para o Oriente, porque orientalização, o que é? Você se voltar para o Oriente. Eu nunca tinha pensado nessa palavra. Orientar, você se voltar para o Oriente. Então, ele acha que isso é uma das coisas que, por causa dos grandes problemas que se criaram com essa ocidentalização do pensamento, é que está havendo uma volta, não só para o pensamento mais filosófico, mas também para as religiões do Oriente, né? Aí, uma outra coisa também que é importante nessa pós-modernidade é você fazer coincidir a poesia com o cotidiano. É uma coisa que você acha que é completamente oposta, né? A poesia e o cotidiano. Então, ele fala que a gente tem que achar a poesia do cotidiano, porque senão isso fica muito duro. Tá? Então, isso ele fala que já nos poetas românticos, eles faziam essa poesia do cotidiano, e que é isso que a gente tem que se voltar e voltar a fazer. Porque isso traz um apaziguamento para o ser, né? E que a gente não está acostumado, a gente está acostumado a separar. O cotidiano é uma coisa, a poesia é outra.
como se isso fosse possível. A gente tem que tentar trazer essa poesia para o cotidiano, né? Que é uma coisa que muitas vezes nós não fazemos, né? Então, fala assim, uma atitude de fazer coincidir a poesia e a vida cotidiana, isto é, de fazer sobressair a verdade que já está presente nas coisas e na vida, fazendo vir o que se manifesta, mas que nossos preconceitos, nosso conformismo de pensar, tendem a negligenciar, recusar e negar. Então, é na nossa existência que as coisas, os fatos acontecem para nós. E se é na nossa existência, é o cotidiano. Então, o cotidiano tem que ser inundado pela poesia. Não tem outra maneira a não ser explorar o secreto da natureza das coisas. É a curiosidade de desvendar esses segredos da existência, vivendo processos, simplesmente existindo e experienciando o mundo. Tá? Então, eu acho que essa nova maneira, né, que a gente tem que começar a pensar que a gente também não é só para ficar criticando, porque a modernidade traz essas desgraceiras, ou então a técnica que inunda. A gente tem que começar a pensar um pouco também nas coisas boas que foram, que foram trazidas para nós, mas olhando de uma outra maneira. Quer dizer, usando essas ferramentas sem se deixar, aprimorando, sem se deixar contaminar por elas, de uma maneira que elas nos façam reféns, né? Mas, de qualquer forma, usando, não é indo para a montanha, porque isso é para algumas pessoas só, não é para todo mundo. Mas você fazendo um uso mais, aceitando, então, que os instintos estão aí, que existe um prazer de ser. Esse prazer de ser, para mim, foi a palavra-chave. Eu achei o máximo. Prazer de ser, que maravilha! Aí fica também aquela proposta do encantamento do mundo. Exatamente, exatamente. É por aí. É a chave, né? A poesia presente no ser. Exatamente. Então, esses novos olhos. Exatamente. Exatamente.